Vamos lá então. Às quarta-feiras, nós direcionamos para uma noite mais especial, uma noite de expansão, de abertura de consciência para alguns, de reconexão com algo que vai além da matéria para outros, além de tecnologias convencionais. Hoje nós sempre falamos sobre a tecnologia de plasma. A tecnologia de plasma é conhecida de nós, de alguns já, das possibilidades reais que ela traz para mudar a forma como nós vivemos, como nós cuidamos da saúde, como nós produzimos alimentos, transportamos pessoas e nos relacionamos com o meio ambiente. Nós vivemos em tempos assim desafiadores em todo o planeta, todo o mundo. Nós vemos sinais de crise em diferentes frentes, em diferentes âmbitos deste século. Na escassez de água potável, no aumento de doenças crônicas, a fome de certa parte em larga escala. A gente percebe em alguns países o colapso energéticos, os extremos climáticos e catástrofes no mundo natural, e principalmente uma sensação crescente de que o modelo atual está falindo, está esgotado. Mas diante de todo esse cenário, a gente tem sempre boas notícias, porque há alternativas. Há pessoas, iniciativas e tecnologias que estão assim abrindo novos caminhos. E uma delas que nós buscamos explorar, e aqui hoje, é a tecnologia de plasma desenvolvida e compartilhada pelo engenheiro físico nuclear Miran Tavakoli Kesh. Kesh ele dedicou assim a sua vida ao estudo dos campos gravitacionais magnéticos, ao comportamento da matéria em níveis mais sutis e à criação de sistemas que não apenas funcionam com energia limpa, mas esses sistemas também interagem com a natureza de forma cooperativa, ao mesmo tempo respeitosa e viva, né? Então, essa é uma tecnologia baseada no plasma universal, presente em tudo que há no universo, inclusive em nós. Por que que isso é importante? Primeiro, porque o planeta não é só uma fonte de energia, ele é uma inteligência viva. Pode ser aplicada para cuidar de enfermidades, regenerar o solo, purificar águas, gerar movimentos, apoiar nosso corpo físico, emocional e, ao mesmo tempo, reconfigurar sistemas inteiros de forma harmônica. Mas o que é, na verdade, a tecnologia de plasma? Qual é a visão global de Cash e da Fundação Cash? Como que hoje essa tecnologia está sendo aplicada à saúde, à agricultura, ao transportes e até na educação? E por que que esse conhecimento é livre, é acessível e ao mesmo tempo transformador, né? E o mais importante, como você pode aplicar isso na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, na sua comunidade? Então, esse não é um encontro técnico, ele é um encontro chamado a curiosidade, a escuta profunda e ao despertar de uma nova forma de vermos o mundo. E por que quem vê com outros olhos, novos olhos, age de forma diferente? Então, nós, nessa quarta-feira, convidamos cada um de vocês a continuar explorando e aqueles novos a entrar nesse campo conosco. É um campo de ciência, de tecnologia que caminham juntas, né? Cada pergunta é uma oportunidade de crescimento, onde o conhecimento aqui não é segredo, é um dever, é um serviço, né? Nenhum de vocês está aqui por acaso. Se essa tecnologia chegou até você, se tocou seu coração, se você veio aqui por algum convite, se você caiu de paraquedas por aqui, se despertou seu interesse, talvez seja porque ela tem algo a dizer para você e algo a mostrar. Então,
Lembre-se que esse é um encontro e é também um convite para que você convide outros. Toda quarta-feira nós estamos aqui. Quanto mais mentes e corações acessarem essa visão, essa tecnologia, mais rápido a gente vai construir juntos, talvez um planeta muito mais regenerado, mais conectado. Enfim, vamos juntos então iniciarmos essa jornada de inspiração, de transformação com essa tecnologia. Eu vou compartilhar com os senhores ao final desta apresentação. Estamos abertos a perguntas, a depoimentos daqueles que já partilham conosco, já conhecem a tecnologia, enfim. Então, eu preparei uma apresentação mais ampla, falando um pouco desse físico nuclear. Na verdade, a Fundação Cash é uma revolução do plasma GANs na saúde. Cash nasceu lá no Irã, em 1958. Ele é filho de um engenheiro de raio-x que já há muito tempo também já explorava essa questão de radiação nuclear. Ele formou em engenheiro nuclear lá na Universidade em Londres, em 1981, e com especialização no controle de sistema de reatores. E desde então ele desenvolveu então esse sistema limpo de energia livre e segura, de produção de gravidade, com reatores de hidrogênio, abrangendo assim todas as fases, né, de design, de combustível. E a sua tecnologia e propriedade intelectual foi patenteada por ele e transferida aí para a Fundação Cash. É uma entidade científica independente, sem fins lucrativos, sem vínculos religiosos. E a missão do Cash e propósito da fundação, por isso ele levou a todos os líderes e governantes deste mundo, e eles, na verdade, não queriam compartilhar isso de uma maneira livre e aberta à humanidade. Cash, então, abriu isso, esse acesso livre a todos nós, patenteando. E o objetivo dele era isso, é resolver os problemas globais, a fome, a escassez de água, doenças, energia, clima, em todos os aspectos. E desenvolver uma tecnologia limpa, de grandes resultados, para uso no dia a dia, para viagens espaciais e para muitos outros negócios neste universo, nessa dimensão. E o objetivo dele é isso, promover a paz de certa parte, por meio de distribuição equilibrada de recursos. E os princípios fundamentais da ciência do plasma são esses. Primeiro, o que que é plasma? Na visão de Cash, é um conteúdo de campos magnéticos, nanopartículas, né? Que formam objeto físico ou não físico. Eles têm campos magnéticos que interagem com a atração, gravitação e magnética repulsão. Esses GANs, esse plasma, é um conjunto tridimensional de campos magnéticos. E aí esses GANs atuam com magnetismo e com gravitacional. E esses campos interagem no que chamamos de matéria e movimento. Na verdade, o nome GAN significa o quê? Gás em estado nanosólido. Gás nanosólido. É o quarto estado da matéria, né? Nós temos o líquido, a água, o sólido, o gelo, gasoso, vapor, e assim temos o quarto estado, que é o GANs. Ele foi desenvolvido pela Fundação. O objetivo é captar campos livres do ambiente. Se produz um GANs com placas, com fios metálicos, geralmente de cobre, nano revestido, numa solução salínica. Cada tipo de GANs tem uma intensidade de campo específica, tem uma energia, uma aplicação diferente um do outro. E o objetivo desses GANs, voltado para a saúde, é regeneração celular, é equilíbrio dos sistemas físico, emocional, energético. As aplicações são diversas. Primeiro, as aplicações na agricultura. Na agricultura, vitaliza o solo, aumenta a produtividade, reduz pragas, elimina o uso de químicos, agrotóxicos, a germinação acelera o crescimento, a produtividade. Você tem um controle de pragas de maneira
muito mais saudável, sem usar agrotóxicos. Há uma limpeza de fungos, de metais pesados no solo, tudo com essa tecnologia. Só isso aqui só é um divisor de água na vida de qualquer ser humano que produz, que atua na lavoura, enfim. O fato de você não usar fertilizante agrotóxicos, imagine o que seria. Na energia, o plasma também atua na energia elétrica, através de reatores magráveis, energia limpa, reduz o consumo, produz-se também com o plasma baterias que acionam diversos dispositivos elétricos que nós convivemos no dia a dia, desde os mais portáteis até os maiores. Nos transportes, o plasma é implacável também na redução do consumo de combustível fóssil, é uma energia limpa. Nós, particularmente no Brasil, não utilizamos muito isso por vários sistemas, pelas nossas leis, e, enfim, há todo um sistema que não é regulamentado para se ter essa tecnologia aqui no Brasil, mas há outros países que utilizam e com resultado tremendo. Já vivenciei algumas experiências nessa área aí, particularmente para uso próprio. E aí vem também nos transportes para você ter atuar no transporte, no seu automóvel, com qualidade, no dirigir com mais segurança, porque ele atua também no motorista. E você também com plasma pode cuidar também do combustível, enfim, é um outro universo a tecnologia voltada para transportes. É incrível. Só quem já vivenciou e, enfim, tem uma visão mais ampla e sabe o que pode fazer. Existem muitos buscadores do conhecimento da tecnologia que atua, desenvolve alguns dispositivos nessa área. E o plasma no corpo humano é o nosso maior foco. Ele atua desde a regeneração celular, através de vários dispositivos, né? Tipo emplastos, compressas, atuando em áreas de lesões, inflamação. O plasma atua no sistema nervoso e emocional, também através de água plasmada, de spray no rosto, nos pulsos, reduzindo assim a ansiedade, melhorando o sono. No alívio das dores, através das canetas de saúde, com alguns tipos de gás aplicada diretamente nessas regiões. No sistema digestivo, através das vias orais, com a água plasmada, aliviando aí diversos sintomas, desintoxicação, constipação. Para o sistema respiratório, perceba a visão que o plasma tem. Isso vai desde a inalação, para várias patologias nessa área respiratória. Para o sistema urinário, também a aplicação do plasma para infecções, para cistite, enfim. E para o bem-estar de um modo geral, através de simples dispositivos como colares e outros, e canetas de saúde também. Então, visualize aí o link que é o plasma para o corpo humano. É um outro realidade. E ainda falando do corpo como sistema de campos, a nossa pele, nós somos que uma antena bioenergética. A pele funciona como sensores, né, que captam frequências e vibrações do ambiente. Temos bilhões de sensores na nossa pele. E o plasma, quando é absorvido por essas antenas, por esses sensores, equilibra todos os campos internos. Então, equilibra o sistema endócrino, o sistema circulatório, onde produz todos os nossos hormônios, que é o endócrino, né? Equilibra o nosso sistema esquelético, enfim. E os genes do nosso corpo são influenciados por esse campo energético. Então, há um equilíbrio energético potencializando o equilíbrio físico e mental. Quem vive essa experiência com GANs
percebe e sabe desses resultados. No estilo de vida, de um modo geral, e energia, ele atua nas emoções, aumentando a frequência. Para quem medita, fortalece os campos energéticos. Na nutrição, nem se fala, porque ele aumenta a vitalidade dos alimentos, tornando os alimentos praticamente orgânicos e fortalece todo o nosso campo energético. Então, o GANS, ele é um potencializador do equilíbrio físico e mental. Essa é a tecnologia de plasma. Em resumo, a tecnologia de plasma representa na nossa vida um salto quântico na forma como nós compreendemos a saúde, a energia e o equilíbrio. E quando nós integramos essa ciência e consciência, cria-se um novo padrão de cura, de paz, de expansão coletiva, enfim. Conclusão, é uma nova ciência, é uma compreensão revolucionária dos campos magnéticos, atua diretamente na saúde integral, holística, corpo, mente, espírito, e traz-nos um futuro sustentável. Então, é uma visão rápida do que é o plasma nas nossas vidas. O plasma já tem aí mais de 20 anos que isso foi levado ao conhecimento da humanidade. Eu queria saber aqui, neste encontro, quem está aqui pela primeira vez? Digita aí um para que eu possa conduzir esse encontro direcionado a você. Quem está pela primeira vez, digita um. Quem já veio outras vezes aqui, digita dois. E aí eu vou ter uma visão mais ampla de quem está conosco nessa noite. Ok? Marila, acredito que é assim que está. É a primeira vez que está conosco aqui. Ok. Tá, os demais, esse encontro aqui está sendo gravado, eu vou enviar para vocês, que vocês podem compartilhar com os amigos, enfim. Eu quero que vocês conheçam um pouco de toda essa experiência vivenciada no mundo. E eu quero trazer algumas informações para vocês. Deixa eu compartilhar aqui um pouco, um vislumbre dessa tecnologia. Ok, obrigado aí vocês que interagiram conosco. Então, rapidamente, eu quero trazer para vocês um vislumbre dessa tecnologia que permeia o mundo. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Ok, ok. Só um minutinho. Eu vou me ater aqui a algumas falas aqui dessa tecnologia. Só um minuto. Bem interessante para vocês terem uma visão do alcance dessa tecnologia mundo afora. Então, um minuto aqui que eu estou aqui buscando encontrar integração. Ok, eu encontrei aqui o que eu queria. Tá, então vamos lá. Deixa eu compartilhar novamente. Ok, ok, deixa eu visualizar aqui. Tá, vamos lá. Eu não sei quantos conhecem esse país aqui. Deixa eu abrir aqui. Pronto. Eu tô com várias coisas abertas, então vamos lá. Ok, ok.
esse país aqui é lá no Quênia. E no Quênia, não sei quanto você ouviu falar de uma cidade que chama Gatundu do Sul. E é um vilarejo comum e pessoas simples daquele vilarejo, eles veem esse lugar lá, nessa região, vem se tornando assim um palco de encontros muito especiais. Um movimento diferente, não é um movimento político, não é também um movimento religioso. Começou a mudar a vida de dezenas e centenas de pessoas. Tudo graças a um trabalho de um doutor Gatua. Ele começou a estudar a tecnologia de plasma e descobriu a água plasmada. E ele então começou a divulgar gratuitamente, ele começou a produzir água plasmada e ele começou a compartilhar com algumas pessoas ali, quem quisesse aprender. E ali ele mesmo fazia os GANs em casa, fazia os GANs de CO2, fazia os GANs de ZNO, CH3, e ele começou a oferecer às pessoas. Ele só, na verdade, queria ajudar, queria compartilhar esse conhecimento. Depois eu vou compartilhar esse link para vocês conhecerem a história em detalhes. Isso numa das regiões do mundo, mas isso acontece em muitos lugares, muitos países. E o mais incrível é que as pessoas pegavam essa água plasmada, levavam para casa e via que a coisa funcionava. E aí essas pessoas lá daquela região, a escassez de médico é muito grande. E eles começaram a usar nas feridas, nas dores, no corpo e via que tudo ficava melhor e melhorando. E eles começaram também a usar na plantação deles e viam também que as plantas começavam a ficar mais fortes, mais bonitas. Com o tempo, de boca em boca, foi passando essas informações. E o que no início era um grupinho assim de 14 pessoas, virou uma multidão. E toda semana aparecia, começou a vir gente de tudo quanto é lugar daquela região. A princípio, 100 pessoas, 300 pessoas, 500 pessoas, vindo aprender como fazer esse negócio e como usar água plasmada. Muita gente vinha de longe, andava quilômetros a pé de várias partes do país. E tinha gente, a história conta deles aí, que viajava dias para chegar lá. E esse doutor, juntamente com outros, produziam em média de 1.000 litros de água plasmada por semana. Você já pensou um negócio desse? Cada pessoa que viesse ali podia levar em média de 3 litros de água plasmada para casa. E havia mais do que levar a água, eles começavam a aprender como fazer aquela água sozinho. E aquele doutor Gatua nem ensinava, e interessante é que história, né? Ele não dava simplesmente o peixe, ele ensinava as pessoas a produzir. Tanto é que numa visita de Cash lá, Cash ensinou eles a usarem o zinco de pilhas, né? Porque nessas regiões o zinco é escasso, não é como no nosso país e outros que a gente pode comprar isso com maior facilidade. Lá não tem isso. E aí o Cash ensinou eles a tirar o zinco da pilha, e dentro da pilha tem um bastão de carbono, e ensinou eles a fazer GANs com essas coisas mais simples, né? E eles passaram a produzir os seus próprios GANs feito em casa, através dessa orientação desse doutor, com muita simplicidade, com muita facilidade. O objetivo era tornar esse conhecimento universal para todos eles, né? E não demorou muito que essa comunidade começou a chamar a atenção alguns canais de televisão e fizeram algumas reportagens lá. E o movimento ganhou mais força ainda, né? Muita gente ficou sabendo, mais gente apareceu. Teve um encontro internacional da fundação e o Cash, juntamente com esse doutor, eles contaram essa história e levaram fotos, enfim. Então, hoje já tem em várias partes na África, no Quênia, as pessoas fazendo o seu próprio GANS. Isso ajudando famílias, cuidando da saúde, melhorando a terra. A tecnologia leva quem utiliza na agricultura a produzir até mesmo em regiões inóspitas. Então, essa é uma história, e por aí tem outras histórias, né? Bem interessante.
Eu vou colocar esse link para quem quiser assistir, ler. É bem legal. É uma história que não é preciso fazer muito para a gente mudar o ambiente que a gente convive, né? Às vezes só precisa de você compartilhar essas informações, dar água plasmada para alguém. E eu não sei se alguém de vocês aqui já vivenciou essa experiência de dar água plasmada. Eu sei que já, porque vocês compartilham nos grupos essas experiências de dou água plasmada para alguns e ali os resultados são bem interessantes. E esse doutor, ele faz isso. Ele leva conhecimento, leva de certa parte esperança e transformação, né? Tudo gratuitamente, ensinamento, enfim. Então, é um exemplo que a gente pode ser levado para qualquer lugar. Basta a gente compartilhar todas essas informações. Dentro do próprio site da Fundação, tem uma série de informações, de histórias, enfim. E isso aqui é apenas uma delas, né? Aqui é onde a sede da fundação foi transferida para essa cidade em Malta, né? Enfim, é muita história e muitas informações, mas é para vocês terem uma visão da tecnologia a nível mundial. Então, é isso. Ahn, não vamos alongar muito nos assuntos, mas essa é a tecnologia de plasma. Essa é a tecnologia que nós buscamos, né? Legal, Marila. Hum, Sim, essa explanação. Nós temos um grupo WhatsApp. hum, eu, eu vou compartilhar com você. Meu suporte vai compartilhar aqui no chat esse link. E aí você pode acessar e a gente coloca você no grupo. Nós temos encontros todas as manhãs, de terça a quinta. É um assunto muito vasto, é um assunto muito abrangente. E, e a gente traz diversas informações voltadas para essas áreas, as áreas de saúde, que as áreas de saúde são vários nichos, né? Saúde pessoal, saúde íntima, saúde, todos os aspectos. Então, é bem amplo. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta ou de comentar algo? Nós temos um coraçãozinho aí que você pode clicar, levantar a mão. Alguém que vivenciou uma experiência essa semana. É muito bom. É um presente que você nos dá por compartilhar é, nesta noite, né? É, deixa eu só dar um acesso aqui, um amigo, enquanto isso, se alguém quiser. Ok, Eliane, por gentileza, pode falar. Oi, Hoje, Eliane esteve comigo no pois encontro é. com Eu vou Portugal, falar, mas pode dizer aí, fica à vontade. é, eu vou fazer uma pergunta e fazer um comentário. Vou começar com a pergunta para você, Fabrício. Muitos que estão envolvidos com a Fundação Cash, com a tecnologia, com a cura, com a energia do plasma e tudo isso que você está ensinando, que é simplesmente maravilhoso. Por que, tá? Que as pessoas, que já está fazendo os GANs, produzindo, vamos supor, para duas pessoas com os mesmos, deixa eu baixar a mão aqui, com o mesmo problema de saúde, para um funciona e para o outro não. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Tá, A você cura, tá entende? querendo dizer por que que algumas pessoas funcionam e para outras não? Eu diria que para todas funcionam. O que Exatamente. acontece é que para algumas é muito mais Hum, hum, receptivo e rápida, é quase que instantânea. Para outras é mais lento e para outros é mais demorado, talvez dias, semanas, enfim. A verdade é que a tecnologia de plasma, ela não é ela que cura, ela simplesmente cria no seu corpo um ambiente que equilibra e dá condição ao seu corpo de autocura.
Então, algumas pessoas são mais receptivas. Outro aspecto é algumas sentem crise de cura, ou seja, começa a usar algum dispositivo de plasma, água plasmada, alguma caneta de saúde, e ele sente algum desconforto, porque quando começa a usar o plasma, muda o campo, tudo é frequência, é energia, é vibração. Nosso corpo tem antenas sensores e capta não só luz, calor, mas também frequência. Nós somos limitados em perceber essas frequências até questão de luz. Daí a gente não consegue ver uma luz ultravioleta, tem que ter aparelhos e por aí vai. Nós temos campos áuricos. Então, algumas pessoas sentem algum mal-estar e não têm essa percepção de que isso é uma crise de cura que acontece e que é o corpo que está se harmonizando. Então, é um fato. É, e o plasma, ele é sutil. A doença, quando se alastra para o exterior, é porque ela já está muito forte no interior. E o plasma, ele não simplesmente vai lá e dá um paliativo, não. Ele busca as raízes. Por vezes, se você usa o GANS, o plasma, para alguma patologia, mas seu corpo percebe e começa a utilizar e equilibrar outros órgãos, outros sistemas no seu corpo que, por vezes, a gente desconhece. Nós vivemos num mundo em que somos bombardeados 24 horas por poluição eletromagnética, de altas tensões, de Wi-Fi. As nossas casas nos adoecem. Então, a nossa alimentação, refinado, processado, condensado, isso nos leva cada vez mais a uma condição saudável ruim. E aí, Então, algumas pessoas aqui, são mais sensíveis e percebem isso, e ao mesmo tempo a qualidade de vida dela ajuda nesse processo. E outras são mais crônicas, enfim. Não sei se eu te respondi, é, eu, mas alguém pode eu vejo que partilhar outras experiências aí. eu vejo uma coisa muito importante que você falou, Fabrício, que é o seguinte: alimentação. Alimentação, estresse, poluição de todas as formas, de todos os jeitos, comida industrializada, entre outras. Então, assim, uma pessoa que está doente, ela precisa fazer uma dieta diferente. Ela precisa se isolar de problemas que de repente não é dela e ela está vivenciando. Ela precisa cuidar mais dela, melhorar sua autoestima, começar a se alimentar melhor, eliminar vícios. Não, aí o momento que ele está ou ela estressado com problema, ele vai lá e usa uma fuga, ou come demais, ou bebe, ou fuma, e isso só piora. Então a pessoa que eu vejo aqui que está em tratamento, ela precisa ter essa consciência em fazer a parte dela também, não esperar só um milagre, ele vai resolver e eu fico sentada esperando. Não é assim que funciona. Eu acho isso muito importante de falar sobre isso. Porque as pessoas do grupo de cura, entre outras, elas esperam um milagre de nós. Nós somos apenas aplicadores, somos um instrumento que estamos trabalhando com essa energia. Mas a pessoa precisa também fazer a parte dela. Senão, não há um conjunto, não há uma harmonia de um tratamento. É mais ou menos assim: quando você vai reformar sua casa, você não faz uma bagunça, uma desordem, mas depois não vai organizar tudo direitinho, mais ou menos isso é saúde. Então, o plasma vai lá, vai mexer na ferida para curar. Mas se você não acreditar, se você não fizer a sua parte, a coisa não funciona. Por isso que para uns funciona e para outros não. Esse é o meu entendimento. Não sei se eu estou correta com a forma de pensar. Sim. Quem aqui, por exemplo, já teve uma experiência, eu diria, muito rápida, instantânea no uso do plasma com a caneta? Eu já não falo nem à distância, porque para aqueles que não têm conhecimento, o plasma ele atua à distância também, não somente presencial. Aí entra com aplicações de frequência, de energia, enfim. Alguém aqui já vivenciou uma experiência assim, de rápida ou talvez mais longa, enfim? Alguém que gostaria de compartilhar conosco? Enquanto alguém se manifesta, eu recebi hoje um depoimento, entre vários, né? E
Esse depoimento eu quero compartilhar com vocês. Eu fiz algumas perguntas para ela, né? E ela disse o seguinte: eu vou. Ok, ok, ok. Tá. Alguém gostaria de falar antes que eu fale aqui? Bem, deixa eu compartilhar com vocês. Ela não está aqui conosco, é uma seguidora, a, a Esmeralda. A Esmeralda, nesse ano, em dezembro, ela fala, né? A tecnologia Cash chegou como um presente de Natal vindo dos céus através de outro encontro de um grupo de Manaus, do qual faço parte. Alguém lá em Manaus apresentou para ela, ela teve contato conosco, conheceu a caneta de saúde. Naquela época, ela sentia alguns desconfortos, e desconfortos no baixo ventre, problemas no útero, ela tinha uma hernia umbilical, sentia um desconforto, e na direção também do umbigo, seguido do lado esquerdo. E ela sentia também um problema na dor no joelho. Dela receber a caneta de saúde, nós fizemos uma aplicação à distância. Ele fez a primeira sessão à distância, já sentiu uma diferença e bem-estar. A segunda sessão e outras, para essa mesma questão, cuja melhoria foi muito boa. E ele falou que seria, eu disse para ela que seria bom fazer um dia sim, um dia não, e ele começou. E aí resolvi entrar no grupo, no curso, recebeu a caneta de saúde, ela aprendeu a aplicar a caneta de saúde, conheceu mais fundo a tecnologia. Em janeiro apareceu outra questão no corpo dela, que foi nos maléolos da parte externa dos tornozelos, né, avermelhada em si. A gente orientou ela a fazer aplicações de 5 a 10 minutos e ao deitar, colocar a meia e dormir com a caneta dentro da meia, né? E ela sentiu muito bom, os sintomas desapareceram ao longo das aplicações e graças a Deus essa medicina do plasma nunca mais voltou. Gratidão, universo. Ela ia estar hoje conosco, mas não pôde estar. Então essa aqui é o pé dela na época, né? Inchado. Descrevi minhas questões, conheci a caneta de saúde e vi assim que eu tenho certa dificuldade de fazer vídeo. Ela não conseguia fazer o vídeo. Enfim, a Esmeralda, ela depois ela mandou um vídeo para mim falando sobre esses resultados que ela teve, né? E por aí vai. Alguém gostaria de comentar, de vivenciar alguma experiência sobre a Ô, Fabrício, eu não sei, diga, deixa eu ver se a Harumi está aqui. Harumi, cadê Alice? você, Harumi? Alice está aqui. Harumi. Ari, né? Eu presenciei muito a história da Harumi com a mãe dela e tudo que ela fez, que foi simplesmente maravilhoso. Infelizmente, a mãe dela não está entre nós, mas ela tem alguma coisa para dizer sobre isso que é muito importante para as pessoas entenderem. Como nós falamos agora, falamos sobre você fazer a sua parte, você acreditar, você trabalhar em cima disso, mudar a sua alimentação, o seu modo de pensar, a sua energia, tudo isso é um conjunto, né? Para acontecer um milagre. E a experiência da Harumi em relação à mãe dela foi muito, muito interessante. E eu desejo, né, que se ela estiver por aqui, que ela explique melhor do que eu falar. Você está por aí, Harumi? Enquanto a Alice tá, deixa eu ler aqui. A minha Tá, conexão está ruim. tá. Eu encontrei aqui um vídeo, A minha enquanto a conexão está Alice ruim. comenta, eu encontrei um vídeo aqui, vou compartilhar com vocês, que ela mandou para mim na época. Ah, tá. Antes que eu passe esse vídeo, a Juliana, pode falar, Juliana?
Boa noite. Boa Ah, eu noite. tenho umas experiências assim, e é com a Harumi mesmo, que a Harumi é minha amiga particular, né? Aí, a primeira vez que eu tive contato com a caneta, eu tive uma experiência justamente com a Harumi, que ela, um dia, ela ligou à noite para mim que tinha passado já uma noite com dor aqui dentro do ouvido, assim, bem aqui entre a orelha e o ouvido, né? Nasceu um Sim. caroço que doía muito, que ela ficou uma noite dormindo muito mal, que não conseguia olhar, nem dormir. E no outro dia à noite, ela ligou para mim e pediu para fazer alguma coisa, que a gente sempre troca. Aí eu fiz a caneta à distância pela primeira vez. Foi logo que eu recebi a caneta. Eu fiz 10 minutos, 5 minutos anti-horário, 5 minutos horário, e fomos dormir. No outro dia, quando ela acordou, conforme ela passou a mão assim no cabelo, caiu alguma coisa da orelha. Quando ela viu, era uma bolsinha de um líquido branco, que não era pus, não tinha viscosidade, não tinha nada, era que nem um leite com água, né? Aí ela tirou uma foto e me mandou. Falei, nossa, que estranho, né? Porque se for uma espinha, isso vai levar mais de uma semana para amadurecer e sair aquilo, né? E qualquer coisa que fosse ia demorar. Mas de um dia para o outro, achei, nossa, falei, será, né? Passou uns 10 dias, de novo, na mesma orelha, ela teve a mesma coisa, só que no lado de cima da orelha agora. Aí eu fiz de novo o mesmo tratamento, mas isso aconteceu durante o dia e de tarde ela pediu para mim fazer de novo. Eu até aproveitei a foto da mesma orelha e fiz o tratamento. E quando foi no outro dia, o que que aconteceu? Não chegou a cair, mas a bolsinha já tinha saído metade para fora. Aí ela tentou tirar, ela falou: acho que eu vou puxar, né, devagarzinho para não vazar dentro do ouvido. Aí estourou, né, conforme ela foi puxar, porque é uma coisa muito fininha aquela película. Mas também sarou e não aconteceu mais. Aí eu falei: nossa, Arão, que negócio estranho é esse? Vamos fazer um teste para ver do que se trata isso aí. Aí eu falei para ela assim: você testa espinha, abscesso, furúnculo, tumor, cisto sebáceo, tudo que for assim um negócio parecido com isso aí. Aí eu já tinha testado e falei para ela testar. Aí o que que deu? Ela falou: deu furúnculo. Eu falei: exatamente, para mim também deu furúnculo. E nunca mais que apareceu. Sarou, passou. A parte dela já acabou a história aí, né? Mas vira e mexe a gente troca muita coisa. Mas essa segunda-feira, eu andando na rua, eu torci o pé. Não sei se vocês viram que eu estou andando de muleta. Eu torci o pé de um jeito que eu não caí. Só foi uma torção tão forte que escutei um creque que eu falei: nossa, dessa vez moeu tudo. E foi uma dor tão forte que eu me joguei no chão. Eu, sabe, não consegui ficar nem agachada. Me joguei no chão de dor. Aí as pessoas me ajudaram a levantar depois de um tempo, mas eu ficava, sabe aquela sensação que você vai desmaiar, que a coisa escurece, aí parece que vai voltando, fica tudo meio turvo, mas vai e vem. Eu fiquei assim, acho que uns 10 minutos, eu acho, não sei, às vezes foi menos, né? Mas na hora que você está nesse processo, você não tem muita noção certa da coisa, parece que faz um tempão. Aí eu falei: meu Deus do céu, como é que eu vou embora? Porque eu já quebrei esse pé no tornozelo e estava inchado que nem o tornozelo da pessoa que você postou aí. Ou até mais, parecia um joelho ali no Maulelo. Parecia um joelho. Aí eu até comentei com a Harumi, eu falei: Harumi, faz alguma coisa aí para mim, porque eu não estou aguentando de dor. Mas isso, na hora eu peguei o colar, eu só estava com o colar, não tinha caneta, não tinha nada naquele momento, eu só tinha um colar. Eu arranquei o colar e enrolei, sabe? Enrolei no tornozelo, enfiei para dentro da meia assim para não cair. Aí, aí uma pessoa se ofereceu de me ajudar a caminhar até perto de casa.
Ela veio, eu vim andando. E da outra vez eu não consegui nem dar um passo. Me jogaram numa cadeira ali, fiquei até chegar o socorro, né? E dessa vez eu coloquei, então, e foi acho que mesmo nível essa torção, sabe? Aí eu fui andando, ela me deixou 2 quadras da minha casa, eu fui aparando nas paredes, fui indo, cheguei em casa. Aí meu filho estava no portão de casa, eu entrei, falei para ele, torci o pé de novo, e entrei mancando. Eu sentei aqui na cadeira, minto, sentei na minha cama e tirei o tênis para me ver como é que estava o tornozelo, porque eu estava sentindo que está dando muito. Eu tirei o tênis, estava já tudo inchado, que nem um joelho. Mas aí eu tirei, não consegui mais pôr o pé no chão. A dor era tanto que eu fiquei, não conseguia mexer, não podia fazer isso aqui com o pé, sabe? Não podia. Eu falei, não sei como que eu consegui chegar andando. Eu falei, só pode ser por causa do colar, porque outra vez eu fiquei jogada. À noite eu fui fazer o raio-x e quebrou no mesmo lugar que eu tinha quebrado outra vez. Agora eu tô aqui, ó, entalada, com a tala no pé. Mas aí eu posso tirar uma vez por dia a tala, né? Que eu pus aquele RoboFoot. Aí eu passo o plasma e vou fazendo a caneta, sabe? Melhorou bastante a dor, mas ainda eu tenho que ficar essa semana sem pisar no chão. Mas perto do que foi, nossa, eu não acreditei que eu consegui chegar em casa. A única coisa que eu pensava era assim, eu queria chegar em casa e tomara que não quebrou, que eu tenho que fazer cirurgia, sabe? Porque foi demais. O barulho, dá a impressão que todo mundo com o alterão escutou o barulho que fez. Mas graças a Deus foi só mesma coisa que aconteceu da outra vez, não precisou fazer cirurgia. Que era o meu maior problema, era acho que fazer cirurgia. Interessante. O É isso. plasma acelera a recuperação é, de qualquer ferimento, de qualquer torção ou fratura. Então, ele repõe, o plasma dá uma condição do corpo se autorregenerar. Eu acredito que, brigadão aí, Júlia, você deve ter já vivenciado muitas outras experiências. Ah, sim, Essa bacana. ação aí sua de você fazer a aplicação para a Alice e a Alice fazer para você é bem interessante. Boa Mas a sacada. gente troca sempre, Troca terapias. mesmo assim no tratamento, né, da mãe dela, eu ajudava, quando eu preciso ela me ajuda, sabe? Às vezes eu vou fazer o tratamento do meu filho, aí eu peço ajuda para ela, a gente tá trocando, nossa, a gente se fala quase todo dia, né? Você Mas é bem conheceu a bacana. tecnologia por intermédio da Alice? Não, eu convidei a Alice para entrar, que ela Ah, acho que tá. ela tinha acho que recebido o convite, mas ela, ai, já fazia acho que uns mais de 15 dias que a Alice, a Wanda tinha passado. Sim. Mas aí eu entrei primeiro, aí eu convidei ela, falei, nossa, é bacana, vamos que é bom. E ela entrou e gostou Nossa, também, nossa, adorou, tá adorando. fantástico. Sim. Perfeito, viu? Eu não sei se Luciano vivenciou a mesma situação sua. Se você quiser contar aí, Luciano, a sua experiência. Você teve um problema no pé esquerdo, inchou muito, usou a caneta e desinchou imediatamente. Foi uma torção? O que que você vivenciou no pé? E o que que você sentiu quando você usou a caneta? Consegue falar conosco aí? Opa! Um forte abraço, meu amigo. Diga. Boa noite a todos. Rapaz, eu estava numa caminhada e um cachorro tentou me atacar na rua e eu fui espantar aquele cachorro e o pé dobrou. Eu quase caí na rua. Aí inchou meu pé, rapaz. Eu acho que teve alguma fratura. E inchou bastante e eu peguei a caneta e fui passando e foi desinchando de imediato. Desinchou, assim, dentro de 15 minutos, não tinha mais inchado o pé e recuperei rapidinho. Você estava com a caneta já na cintura, na rua. Não, eu vim para casa, meio na caminhada, vim Ah, com tá. dor e Entendi. cheguei, E você fez a aplicação. fiz a É, eu, aplicação. eu já vivenciei casos assim com o pé. Gratidão aí, Luciano.
de torcer o pé. Na época, eu não tive a intuição de usar caneta. E eu tomei umas aplicações, já já quero ouvir assim. Eu tomei umas aplicações de ozônio no pé, mas doeu muito, e no dia seguinte, de novo a dor. E aí eu intuí, e veio na minha mente de molhar a minha meia na água plasmada. E no dia seguinte eu usei, foi zerando a dor. No terceiro dia eu já estava andando, correndo, enfim, com uma meia molhada e seca, né? E eu calcei. Boa noite, Iraci. Diga, amiga. Você vivenciou isso também? Ah, nós não estamos te escutando. Ah, aciona aí seu microfone. Está desligado. Tá, Ô, tá me ouvindo ô, agora? estamos ouvindo bem. Boa noite a todos. Então, né, teve um dia que nós estávamos na live e eu comentei assim, eu preciso de uma luva, lembra? E aí tu pegou, comentou assim, ô gente, pega uma luva, um par de meia, molha, joga o plasma na meia e coloca no pé, coloca na mão. E assim eu fiz, mas eu fiz só nos pés, que eu tinha uma dor nos pés que estava me incomodando muito, muito, muito. E tu acredita que eu esqueci disso? Aí tu comentando aí agora com a senhorinha do cabelo grisalho, e vocês comentaram sobre meia. Aí eu lembrei. Eu falei, gente, que coisa. Aí por isso que eu chamei a atenção aqui. Incrível, viu? Você pode molhar qualquer coisa dessa roupa, o resultado é tremendo. Tudo que você coloca em contato com a água plasmada, ela absorve os campos ali. Passou de 3, 4 horas, ela absorve o campo. Por isso que é recomendável usar água plasmada na máquina de lavar roupa. Você tem um tratamento, né? Sem falar que você pode usar ela no corpo todo, né? Pior que é Borrifando. verdade, viu? Enfim, são muitas aplicações que o plasma tem dentro dessa área aí de. Então, que é tanto que eu comentei que a luva, né? Ou tanto a meia, que eu queria com a mangueirinha, né? Que fazia tipo uma luva para a gente colocar a mão, o pé e tal. Aí tu me deu a sugestão da meia. E assim eu fiz. E bom que eu esqueci, tu acredita? Foi tão bom que eu esqueci, que não me incomodou o pé mais, os dois pés. E aí eu agora me toquei, gente. É Obrigada, viu, isso pela mesmo. dica, foi top. Ok, obrigado E aí quem por quiser fazer, compartilhar. pode fazer, que o resultado é excelente. É incrível isso. Você a plasma ele é totalmente não invasivo. Você pode sim usar ele via oral, a água informada, ou água plasmada, né? Mas mesmo você não utilizando, ele atua e age, né? Eu quero compartilhar rapidamente aí com vocês o vídeo um dos vídeos da Esmeralda. E ela nos diz o seguinte, deixa eu ver aqui, se, não sei se esse vídeo está legendado. Ok. Quero dar o meu depoimento, né? Pode falar. Tá me ouvindo? Estou ouvindo bem. Ah, tá. É a Então, Esmeralda. eu recebi o seu atendimento, né? Aplicações. A sua aplicação, e quero informar, né? Assim, a minha questão era um desconforto assim, no baixo ventre, né? Que seria no útero, mioma, e também um desconforto na linha do umbigo, né? Que tem essa dor, muito assim, sem saber o porquê. E aí, o que eu percebi, Fabrício, como eu falei, é que estou melhorando gradativamente, sabe? E estou muito feliz por isso. E eu agradeço, primeiramente, ao universo, né, que eu venho pedindo, né, que eu quero viver, né, ter, saber, ser o que tem de melhor no planeta Terra e no agora. E assim, e tá vindo. Isso para mim é uma coisa maravilhosa. Eu nunca tinha ouvido falar.
E tantos depoimentos que eu escuto, e eu, antes de tudo, eu acredito muito, muito. E aí, eu só agradeço, sabe, ao universo e também a você, né, pela sua forma de trazer a informação, o seu jeito, a forma, né, leve, suave, tão bom que tipo, a gente não encontra isso muitas pessoas, só em algumas, né? E aí, gente, eu só agradeço e quero participar do grupo, assim que bem, eu coloquei no chat. Quando a maravilhosa estiver ao meu alcance, porque eu entendo que não dá para todo mundo receber de uma vez, né? Entendo muito. E assim, eu estou assim, ansiosa, né? Aspas, no bom sentido, né? De colocar a mão na massa e ver mais e mais resultados, não só em mim, como em outras pessoas, assim, da minha família, meus irmãos que precisam também. E outras pessoas que eu conheço, né? Meu ciclo de amizade, que acredito que ia ser muita contribuição, sabe? E eu agradeço, muitíssimo grata. Gratidão, viu? Muito obrigado. Continue assim, Vamos. muito bom. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer para Esmeralda, pode fazer. Se não, o Henrico pode falar. Gratidão, Esmeralda. Vamos continuar. Não, É, obrigada. eu queria saber se Esse vídeo foi antes dela receber, lá em dezembro, né? E aí ela recebeu a caneta e fez outras aplicações, enfim. Mas na época ela não tinha recebido, né, a caneta de saúde. A gente tem uma, uma amiga, ela é de Minas também, e ela é cuidadora da terceira idade, enfim. E ela já vivenciou várias experiências e sempre me mandava vídeos. Eu quero compartilhar alguns com vocês aqui. Um deles é esse aqui, é a Magda. Olá, boa tarde, Fabrício. Fabrício, eu gostaria de relatar para você a questão assim da caneta de alívio, né? Eu estou muito feliz porque essa caneta tem feito muitas bênçãos na vida de algumas pessoas aqui ao meu redor, né? Eu tenho a minha mãe que tem a tireoide, que estava bem assim, descontrolada, bem inchada, estava bem inchada mesmo, estávamos preocupados com isso. E deu uma desinchada significadamente. Ela está bem melhor com relação ao inchaço. Tem outras pessoas também que eu andei fazendo a aplicação da caneta à distância, que, segundo relatos, melhoraram, assim, vamos dizer, de 1 a 10, melhoraram 2, quase que zerou a dor, né? E de pessoas assim, que foram ao médico várias vezes e não resolveu, né? E tem uma outra pessoa que agora, recentemente, eu fiz a aplicação, ela estava com dores fortes na região da barriga, e eu fiz a distância também, em questão de 2 dias, a dor dela desapareceu. Ela simplesmente falou para mim: Magda, eu não sei o que você fez aí, mas era uma dor intensa, na qual eu já tinha ido na UPA 3 vezes, e nada de desaparecer. Então, assim, com medicamento e tudo, e nada de desaparecer. E com 1 dia e meio, eu não estou sentindo mais nada. A dor que eu estava sentindo, já não sinto mais. Então, esse é o relato dela para mim. Seguido de outros relatos também, relacionados a ter ido algumas vezes à UPA, né, no hospital, e nada de ter sido resolvido. E com a aplicação, 1 dia, 2 dias, no máximo, a pessoa já sentiu um alívio, quase que zerou, quase que zerado, né, da dor. E assim, tô seguindo, né, com a caneta aí, para aquelas pessoas que querem, né, sentir esse alívio, conhecer tudo. Tem sido maravilhoso, tá? Na minha vida e na vida dessas pessoas. E é isso. Tenha uma boa tarde. Ela cuidou de umas. Ela tem uma senhora que ela cuida,
E nesse mesmo dia ela me mandou outro depoimento e observe o que ela percebeu na vida dessa senhora. Agora, peraí, eu abri os dois, eu não sei qual é aqui, eu tenho que fechar um e fechar o outro e abrir o que eu quero para vocês. Ok, então, olha só esse depoimento dela. A realidade é contra fatos, como dizem, não há argumentos, né? Então, perceba essa diferença. Só um minuto. Ok, agora sim. Saudações. Fabrício, mais um relato que eu quero te passar sobre a caneta, né, de alívio. Dessa vez agora é com uma pessoa que eu cuido, que eu já disse que eu sou cuidadora, né, de idosos, e essa pessoa ela tem uma demência muito profunda, e é uma demência sem cura mesmo, não tem volta. E é uma pessoa assim que eu já conheço já há 2 meses. Que eu estou convivendo há 2 meses direto. Já a conhecia antes, mas não tinha convivência direto, como agora. E entre esses 2 meses que eu estou com ela, eu pude notar que com o uso da caneta que eu tenho aplicado nela, dia sim, dia não, vi muitas melhoras nela. Para mim, no meu ponto de vista, significativas, sabe? De 1 a 10, eu diria que ela tem melhorado assim 7, vamos colocar, pelo problema ser crônico e ser dependente de remédios químicos e tudo. Mas assim, eu noto que o que tem melhorado nela bastante é o sono à noite, né? Ela acordava assim, coisa de 5 vezes na noite. Ela não dormia, né? Ela não tinha qualidade de sono algum. E eu percebo que agora ela tem dormido muito bem. De 5 vezes acordada durante a noite, ela tem acordado uma vez. E geralmente, quando ela acordava 5 vezes durante a noite, ela acordava e comia. Ela tinha uma ansiedade muito grande. Então, se ela acordasse, não fosse para a cozinha comer, não conseguia voltar para a cama. E agora não. Agora é uma vez que ela está acordando durante a madrugada e um café. Então, eu achei isso significadamente, assim, extraordinário. E a outra mudança que eu também percebi foi a forma com que ela come, né? Ela tinha mais, assim, como que eu posso dizer? Falta de coordenação motora para segurar o alimento e principalmente na mastigação. Ela não conseguia segurar muita boca, né, para engolir. Então, tudo que ela colocava na boca voltava. E voltava assim, de formas de ficar babando, né, o alimento ali até terminar. Então, eu notei que isso melhorou muito, melhorou muito. Pode contar às vezes que isso acontece, dela de voltar para trás o líquido, né? Então, para mim, é uma mudança significativa. E acredito que seja sim a caneta que tenha melhorado, porque foi depois que eu comecei a fazer as aplicações que eu venho notando essa mudança. E ela é uma pessoa de 91 anos, né? Tem essa demência gravíssima, e eu percebo que, pelo menos na qualidade de sono dela, tem ajudado bastante. Então, é bem interessante, sabe? Para quem assim está convivendo com ela, né? É muito interessante. A caneta de alívio tem feito assim progressos aqui, muito progresso. Gratidão. Só tenho a agradecer. Ok, ok. É muito gratificante vivenciar experiências diversas, né? Alguém gostaria de ter alguma pergunta? Deixa eu ver no seu chat aqui. Ok. Ok. Tá. Alguém gostaria de tirar alguma dúvida ou gostaria de comentar algo? Se não houver, eu quero agradecer cada um de vocês pela presença aqui. É sempre interessante vocês estarem conosco
e marcante. Esse é um dia para aqueles que não conhecem a tecnologia e por isso que sempre que você tiver algum amigo e queira conhecer um pouco mais, sempre traga à noite, convide para estar conosco na quarta-feira. Amanhã de manhã nós teremos um encontro às 7 horas, mas já vai ser voltado para a parte de como que um buscador produz suas canetas, nano reveste, enfim. Então, esse é um quadro que toda quinta-feira a gente quer trazer. Um de vocês desenvolvendo os dispositivos, produzindo, e é bem interessante a maneira que cada um de vocês desenvolve esses dispositivos, tá? E eu reitero mais uma vez, compartilhe. Compartilhe o seu conhecimento. Você quer vivenciar uma coisa, se você tem mais de uma caneta, quando você tiver alguém que esteja necessitando, empreste essa caneta 1 ou 2 dias para essa pessoa. E depois de 2, 3 dias você volta lá e peça um feedback. O que que ela sentiu? Vocês vão ter muitas surpresas. Porque só o fato da pessoa ter a caneta consigo, na cintura, enfim, ela já começa a sentir os efeitos da caneta. De uma maneira mais criativa, você pode usar a tecnologia em todo segmento. Só para vocês terem uma noção, ainda essa semana me intuiu algo, na verdade não foi nem eu, foi a minha esposa falou assim: por que que a gente não coloca algum dispositivo na nossa cama? E eu tinha comprado uns tubetes, esses pequenos tubetes de acrílico, tá vendo? São de festas, eles são bem frágeis, mas é resistente. E eu falei assim, a gente poderia colocar, porque nós criamos aqui algumas unidades de vitalização para os alimentos. Esse é um conhecimento já para o curso avançado, e eu coloquei, eu vou até compartilhar com vocês essas imagens aqui, que é algo simples, mas é revolucionário isso. Escute só, veja essa imagem aqui que nós utilizamos e produzimos uma unidade de saúde para os nossos alimentos, a começar pelos ovos. Nós conhecemos e sabemos dessa tecnologia, como ela vitaliza os alimentos, tornando eles igual um orgânico. Isso medindo pela escala de diâmetros. Então, olha essa imagem aqui. Isso aqui, gente, são ovos e numa bandeja. Geralmente as bandejas vêm com 12. E a gente compra de vez em quando essas mudinhas de suculentas e elas vêm nesse estojo. E me intuiu colocar, furar essa bandeja, tá vendo? E colocar esses tubetes de Gans dentro. Então eu furei elas por baixo e coloquei esses tubetes. Percebe que aqui nós temos um tubete de CH3 e os outros de ZNO e CO2. Antes eu medi esses ovos, eles estavam numa vitalidade de 3.000 e poucas. Com 5 horas esses ovos aí dentro, eles foram para uma vitalidade de 9.500. Isso é uma vitalidade de alimento de um ovo orgânico. Você tem noção disso? As minhas frutas, percebe o que a tecnologia faz? As minhas frutas, eu comprei tinha uma fruteira aqui simples, e a gente nunca conseguia comer uma banana, as 2, 3 últimas bananas da, da fruteira, porque elas amadureciam. E eu sei que o GANS melhora a qualidade de vida dos alimentos e também da durabilidade. E olha só essa pequena sacada aqui. Deixa eu compartilhar com vocês, que isso vocês podem replicar e ter um resultado tremendo. É uma simples fruteira. Percebe? Deixa eu fazer melhor, porque aqui vocês estão num ângulo. Deixa eu pegar aqui que vocês. E eu já vou finalizar com essas
fotos aqui. Mas eu quero trazer para vocês que já conhecem a tecnologia isso aqui. Pronto, agora ficou melhor porque vocês vão ver todos. Olha só essa foto aqui. Experimente fazer isso. Pega um tubete e coloque na sua fruteira. E você vai ver o seu alimento triplicar em termos de qualidade, 3 vezes mais tempo de 397, de 597 pra quem resistência. nunca fez o curso, entendeu? Eu pedi Olha pra só, Felipe, simples isso assim. aqui vai vir. Claro, eu coloquei um de cada lado, então cada bandeja dessa tem 4. Deixa eu ver se tem mais outra foto. É Você, isso. quando fizer, manda um comprovante pra mim. Simples Vai assim. colocar alguma coisa a mais. Aí, voltando lá àquele assunto da cama, nós pegamos e colocamos, eu peguei esses tubetes e coloquei na minha cama. Olha só isso aqui. A minha cama, ela tem uma queen. E isso aqui é que os gatos, a gente tem 4 gatos, então você já viu o que eles fazem, né? Olha, não tem não, mas Mas vou ó, comprar olha isso. onde eu coloquei esses tubetes. Eu coloquei 8 Comprar isso aí. na cama. O resultado é tremendo. Você acorda renovado, restaurado em todos os sentidos. Na próxima semana já vai São estar. experiências que a gente vivencia que a intuição nos fala e você passa a ter uma qualidade de vida em todos os aspectos. Você não tem noção do que é uma noite bem dormida e você acordar com a mente e corpo assim restaurado. É fora de série. Então, é a tecnologia atuando para nossa bem-estar e nossa qualidade de vida, ok? Então é isso. Eu queria deixar com todos vocês nessa noite aí, que nós possamos ter essa visão mais ampla cada vez mais. Esse é um conhecimento livre, é um conhecimento acessível, um conhecimento transformador. Então, quanto mais mentes e corações acessar essa tecnologia, essa visão, mais rápido a gente terá um ambiente, um mundo muito melhor, muito mais regenerado, ok? Então, quero desejar a todos uma ótima noite, bom descanso e estamos juntos aí a cada dia, tá bom? Uma boa noite, até. Forte abraço e um beijo no coração de Muito todos. obrigado a todos.